Acabou, né? Sonho do Hexa já era. Bem que eu não estava confiante, gente. Mas você também de casa não estava muito confiante, não. 2 gols marcados no primeiro tempo foram suficientes para a Bélgica vencer o Brasil 2-1. Ainda bem que não foi goleada. E fazer a nossa seleção dizer tchau para a Copa do Mundo. Os gols do jogo e o ambiente envolvendo a decepção dos torcedores aqui na capital paulista, você vai ver daqui a pouquinho. A gente vai agora falar direto ao vivo com quem, João Batista? Não? Ainda não. A gente não vai falar, não temos reportagem ao vivo mostrando a repercussão dessa derrota para todo o Brasil, mas antes eu vou falar com os nossos comentaristas aqui, que estão um pouco cabisbaixos. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. E aí? Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu não vou falar que você falou que o Brasil era favorito, tá bom? Nunca disse que era favorito. Pô, segunda-feira você falou que ia dar Brasil contra a Bélgica. Não, foi feita a pergunta. Claro que quando você, na condição de torcedor, você quer a vitória do Brasil. Mas como crítico, como analista, há muito tempo a gente tem falado. Quantas vezes eu falei aqui que eu achava que o Brasil não ia ganhar a Copa do Mundo? Tô abalado. Falei no programa do Rony Fon, inclusive, no Todo Seu. Muita gente até entendeu errado. É que assim, existe o papel do torcedor e existe o papel do analista. O analista analisa, né, com a razão. E a razão não fazia que a gente criasse grandes expectativas em relação ao Brasil. Poderia ganhar a Copa? Poderia, mas muito mais por circunstâncias. O Brasil não apresentou um futebol necessário que o credenciasse realmente como principal candidato ao título. É só pegar a campanha do Brasil na Copa do Mundo. Um sufoco para empatar com a Suíça. Contra a Costa Rica foi na Bacia das Almas. Aí o jogo contra a Sérvia foi o mais tranquilo. Contra o México, o primeiro tempo também foi um terror. E aí depois venceu por 2-0. E aí veio um adversário forte como a Bélgica. Já era. Muito forte, o melhor ataque da competição. E não se trata de caçar as bruxas. Eu até escrevi num blog, na Cara do Gol, fiz a coluna agora sobre o jogo. E eu até me apropriei de uma frase dita pelo estagiário Felipe Salum, né? Que a gente assistindo o jogo. Eu disse, foi culpa do Japão. O Japão estava vencendo por 2-0, permitiu a virada. Se fosse o Japão no caminho do Brasil, estaríamos comemorando vaga nas semifinais. É verdade. Mas não, veio a Bélgica, uma Bélgica muito competente. Faltou sorte também para o Brasil, é verdade. Faltou muita sorte, mas faltou competência também. Principalmente para daqueles que a gente espera tanto, né? Neymar, Gabriel Jesus. O Neymar fez uma das piores partidas dele com a camisa da seleção brasileira. Não é uma questão de caçar as bruxas, só para concluir meu raciocínio, né? Fernandinho, com aquela camisa 17, que me lembra aquele 7-1, também foi muito mal. Mas também tivemos bons nomes. Miranda foi um gigante. Douglas Costa. O Renato Augusto entrou muito bem no jogo. E o Douglas Costa fez em parte só do segundo tempo, muito mais que todos os outros atacantes da seleção brasileira. Boa noite, Garrafa, de novo. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Se possível, boa noite você, torcedor brasileiro aí em casa. E a Michele começou aqui, obviamente, faz parte do contexto, dando aquela cutucada no céu. Você falou que a seleção brasileira era a favorita. E eu entendo que não vejo nenhum absurdo. O Brasil era favorito, sim, contra a Bélgica. Era favorito contra a Bélgica. Uma seleção, né? Antes de falar da seleção brasileira. Uma seleção que toma 2-0 do Japão. Classificou? Classificou, por muita imaturidade da seleção japonesa. O Garrafa não está aqui querendo tirar o mérito da Bélgica, querendo dizer que a Bélgica é um time pequeno, mas para essa fase de quartas de final, com tudo que veio dentro da competição, a Bélgica tinha o melhor ataque sim, mas jogou contra Panamá, Tunísia, contra Japão, contra Tunísia, não é? E o que ela tem de mais forte, né? Além da qualidade individual de seus jogadores, que é o contra-ataque mortal, hoje se a Bélgica tivesse feito um grande jogo, ela teria metido uma sacola no Brasil. Ela teria metido uma sacola no Brasil. Se acomodou com os 2-0. Não é? Ela jogou como? Com inteligência, antes de chegar no Brasil. Porque há uma geração belga por aí, vindo com muito mérito, muita questão, mas, né, a Bélgica jogou com inteligência. E ela tremeu quando sofreu o gol do Renato Augusto no final, se fechou lá atrás, não encaixou nenhum contra-ataque, não é? Então, muita calma. Sobre seleção brasileira. Hoje não foi dia da seleção. Desde o Tite, muita gente cometeu erros. O Tite morreu abraçado com o Gabriel Jesus, não é? E aí eu defendia o Tite nas outras partidas, porque o Gabriel fazia uma Copa Tática, mas você perdendo para a Bélgica, era hora de ter voltado já com o Douglas Costa. É isso aí. Tinha que ter voltado com o Douglas Costa, não é verdade? Aí a gente começa um primeiro tempo muito bem.
mete aquela bola na trave, faz uma pressão, e aí num contra-ataque acaba saindo o gol belga, né? No escanteio depois. O Alisson também tinha que ter dado um grito ali, ou seja, o Alisson, sem caça às bruxas, não estou dizendo que houve falha do Alisson, né? O Alisson, ele termina a Copa para mim e ele não é o goleiro titular da próxima convocação, no meu entendimento. A gente pode começar a questionar. Por quê? Porque goleiro, para mim, goleiro, depois eu abro a mão do meu comentário só para terminar, João. Goleiro de jogo grande, de seleção brasileira, tem que pegar algumas bolas como o Courtois pegou. O que foi no gol da seleção brasileira entrou. Não estou, pelo amor de Deus, aos corneteiros de plantão, falando que houve falha do Alisson. Mas as poucas que foram, entraram. O goleiro tem que fazer milagre, como o Tafarel, como o Cássio, como outros que tais. Então, o Alisson é pra gente repensar numa... Não estou dizendo que tem que excluir o cara, não, mas acho que abre espaço para um outro goleiro. O Fernandinho fez uma partida muito ruim. Nossa. O Paulinho foi muito mal. Gostei demais do Marcelo. O Marcelo jogou como tem que jogar o jogo. Não sentiu Copa do Mundo, parecia que estava no Real Madrid. Pegava a bola, tocava, né? Gabriel Jesus muito mal, e o Douglas Costa foi aquilo que a gente viu, foi um cara que vibrou. Quanto ao Neymar, eu não vou aqui sair criticando o Neymar. O Neymar ficou devendo na Copa. Ficou, claro. Ficou devendo na Copa. Aliás, ele talvez esteja devendo uma entrevista coletiva para o torcedor brasileiro. Nem isso ele concedeu. E hoje, faltou sangue nos olhos. Faltou sangue. O que fez o Douglas Costa, se o Neymar tivesse feito metade, acho que a gente não teria sido eliminado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Bom, nossa enquete do site gazetesportiva.com, aliás, está com tudo sobre a repercussão, os melhores memes da internet, porque o brasileiro agora já começa a zoar, né? Sobre a eliminação brasileira, o Brasil mereceu ser eliminado da Copa do Mundo? Sim ou não? O final do resultado saiu hoje. Mereceu ser eliminado? Mereceu. Claro, mas o juiz não tinha que ter dado aquele pênalti lá no Gabriel Jesus? Não, eu vou explicar que não foi pênalti. Pra mim foi. Não foi, a bola já tinha saído. Já tinha saído a bola quando houve choque. Já estava fora de jogo. Outra coisa, o Brasil, ele deixa a Copa do Mundo, é bom a gente ressaltar, de cabeça erguida. Porque era um time de quem pouco se esperava, ninguém imaginava nem que fosse classificar nas eliminatórias. 2 anos de trabalho, chegou às quartas de final, brigando com a Bélgica até o final, lutando pelo empate. O Brasil, sabe, brigou. Ok, foi digno. Diferente do vexame da Copa passada, tomou de 7-1. Não, o Brasil sai de cabeça erguida. 2-1 tá bom, né? Mas apesar de ter lutado muito e quase ter chegado ao empate, mereceu. A Bélgica jogou muito melhor que o Brasil. É que a Bélgica fez 2-0, se acomodou, poderia ter feito 3 ainda no primeiro tempo. Aí se acomodou com o resultado, sabia que o Brasil ia para cima e apostou no contra-ataque. Simples. Aí o Miranda estava muito bem no jogo. Ganhou praticamente todas as bolas do Lukaku. Né? Porque se não fosse o Miranda bem, o Brasil teria tomado mais. Nossa Senhora, aqueles caras... O que é o tamanho daqueles belgas, gente? Gente, com todo respeito, eu tenho meus 50 anos aí. Eu vi Ronaldinho, eu vi o Ronaldo Gordo. Rivaldo. Né? Aí os caras, Lukaku, gente, com todo respeito, o cara é bom, mas menos, tá ok? Menos. Vamos, sabe? Vamos colocar... Não, mas pra realidade do futebol então, ele não faz aquilo assim como o Ronaldo fazia. Isso, pra realidade, tá? É pra que agora... Não, do futebol mundial. Lukaku, gente, peraí, a gente viu o Zica, Sócrates, Falcão... O próprio De Bruyne, existe uma outra, né? São bons jogadores, mas longe de... O seu Neymar, com todo respeito... Do jeito que anda, se quer ser o melhor do mundo, precisa melhorar muito. Muito. Precisa melhorar demais. Não é? Então, respondendo à enquete, foi justo, obviamente. Não chega no mindinho do que o Ronaldo Fenômeno fez. Vocês receberam aquele vídeo, né? Só uma última. O Neymar, com esse negócio de VAR, ele ainda quer cavar pênalti. Pô, faltou inteligência pro cara, gastou tempo de ver a televisãozinha lá. Teve um lance que não foi pênalti, já não bastou contra Costa Rica, não foi? Agora, de novo, ele querendo cavar pênalti. Com o VAR, Neymar, com o VAR não adianta cavar. Tem televisão, filho. Pô... Bom, a gente fala agora com o repórter Jonas Campos, que fez matérias especiais lá na Bélgica, né? E já estava apostando na vitória mesmo do time belga. E ele foi lá para o tradicional bairro da Vila Madalena, onde acompanhou ao lado dos brasileiros a nossa eliminação. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Um dia triste para o futebol brasileiro, mas a galera tá animada aqui na Vila Madalena. Pessoal, Peraí, calma. O que você achou do jogo? Eu achei
achei que faltou um pouco do Casemiro. Faltou o Casemiro. O Neymar meteu aquele golaço, tá ligado? Faltou o Firmino. O Neymar... Casemiro fez falta. Pessoal aqui falando que o Casemiro fez falta, o Fernandinho entrou no time. O Firmino faltou também. O Firmino que entrou no Jogou segundo muito tempo. no outro jogo e não jogou nada. Faltou o Rodriguinho! Pessoal pedindo o Rodriguinho, aqui na confusão da Vila Madalena. Olha lá, faltou o Rodriguinho. Pedindo o Rodriguinho. Vamos se organizar aqui, ó. Peraí. Então, Michele, acompanhamos o jogo aqui num dos bares da Vila Madalena. Pessoal chegou com muita expectativa. Temos até imagens da chegada do pessoal aqui na Vila Madá. Expectativa até de uma eventual semifinal contra a França, mas tinha a Bélgica antes pela frente. O Brasil tomou 2-0 da Bélgica no primeiro tempo. Conseguiu diminuir com o Renato Augusto, mas o empate não veio. Ficou nisso mesmo, derrota e eliminação do Brasil. E agora essa galera já pede a próxima Copa. 2022. O Brasil deveria ter feito mais gol. Volta aí, Michele, a confusão tá grande por aqui. Eu tô feliz. É isso aí, vida que segue, já ficou pra trás, vamos Tem ficar cara que chorando. não sabe nem quanto foi o resultado O lá. cara não sabe que o nem que o lance- Firmino Cara, tá jogou. é o jogando lá, hein? O cara não sabe que o Firmino Porque jogou. me parece que é o seguinte. Ah. O cara bebe porque tá ansioso. Agora- Depois ele bebe para comemorar. Ou Sexta-feira. para esquecer. Né? Quer dizer, então dá isso aí. Só para fazer um comentário em cima do que estão falando, a gente tem tanta coisa para falar sobre essa Da questão. Marquezine? Não, tô brincando. Não, Marquezine não. Tô brincando. Faz a menor. O Casemiro fez muita falta. Fez. Que falta. Né? O fez. Casemiro Putz. fez muita falta mesmo. Mas e no A lugar, seleção em vez de sentiu. pôr o Fernandinho, não dava pra ter posto outra Não pessoa? dá, era o substituto natural. Putz, que né? porcaria. Acho que, apesar do Garrafa dizer também que o Marcelo jogou bem, mas eu senti falta da solidez ali com o Felipe Luiz. Mas enfim, a gente, para não dizer que a gente não falou das flores, né, só ser catastrófico, repito aqui, o Miranda fez uma partida gigantesca. Tomou Foi uma bola muito bem. no meio das pernas. O Renato Augusto entrou bem, fez gol e poderia ter Esse feito sim. um empate. Esse honrou. O Douglas Costa só faltou fazer chover. Esse foi bom. Contrastando com o que a gente viu, e o Garrafa tocou num ponto que é importante, às vezes é falta de vibração, de sangue nos olhos. Eu vou fazer um paralelo aqui que é ridículo, tá? Muitos aí talvez em casa achem uma heresia. Pega o Romero no Corinthians. Ele perde uma bola, o que acontece? Ele vai até o fim, ele é limitado, mas... E você via jogadores da seleção, fantástico, perdiam a bola ali no campo de ataque e ficava olhando. É uma questão de vibração. O Thiago Silva, quando perdeu aquele gol no comecinho, também ficou olhando a bola. Não, mas aí não tudo levanta? bem, aí é uma outra história. Mas eu me refiro à combatividade. Em relação ao Neymar, o Neymar vai ser muito criticado. Eu acho que porque existe uma expectativa muito grande em relação a ele. Né? Essa história Messi. de ser o melhor do mundo, não, que Messi, não dá pra comparar. Mas já foi 5 vezes melhor do mundo. Não, ele não faz tá? nada na seleção, né? Messi. Mas enfim, ele é candidato a ser melhor do mundo, mas para chegar a esse estágio, e aí a gente tem que evoluir muito. Ele evoluir em algumas questões. Primeiro, chamar a responsabilidade. E responsabilidade. aí, Celso, vem a culpa do seu Tite, com todo o respeito que merece ao Tite, que fez um belíssimo trabalho. O barco estava afundando, né? O Tite foi lá, colocou uma Ele massa resgatou plástica, o prestígio né? da Segurou seleção. o barco, fez o Brasil acreditar de novo na seleção, o pessoal ficar motivado. Mas, por exemplo, fizeram uma pergunta, o Neymar nunca foi para entrevista coletiva, para conversar com o torcedor. O técnico lá, o Osório, falou isso. Não, tu não vai responder, não responde. Isso, Técnico fala é técnico. comigo. Deixa o cara, pô. Vamos parar de tratar ele como menino. O Neymar é um homem, cara. Não é? O cara tem que chamar a responsa. Eu sou o melhor da seleção brasileira. Falta isso pra ele. Porque, veja só, Entendeu? jogar bem e jogar E mal... a pergunta era referente ao pisão que ele tomou. Não pode responder, não pode tocar nele. E é um outra intocável. coisa, jogar bem e jogar mal faz parte. Claro. Já vi grande, o Pelé Perder já a jogou Copa. mal, o Maradona jogou mal, o Messi já jogou mal. Jogar mal faz parte, não é essa a questão. O que se discute é uma falta de liderança, né, que o Neymar a gente fala isso desde o tem, começo. não tem uma falta. E outra coisa, um individualismo. Às vezes essa ânsia de querer resolver para ser o cara. Prender menos a bola, soltar um pouco mais. Não me refiro só, ele perdeu muitas bolas, Hoje era que um não jogo estava pra no dia precisar bom. dele. Hoje era um jogo pra precisar do cara. Foi Do cara. o Douglas Costa Tá fez. difícil. Exato. E quem fez foi o Douglas Costa. Quem o fez foi o Douglas coadjuvante que Costa. fez. Não é?
A Gabriel Jesus também só tá lá, não sei porquê, hein? Pela madrugada, hein? É porque é o garoto da patrocinadora, pela madrugada. Ó, na outra partida que definiu o adversário da Bélgica na semifinal, a França superou o Uruguai 2-0, teve frangaço. Adriano Dolfi acompanhou a torcida francesa durante o jogo, a Lele Bleu. Chopp artesanal francês, comida típica e, claro, muita animação. Está confiante para essa partida com o Uruguai? Sim, com o jogo da Argentina a gente tem confiança, mas acho que vai ser mais difícil. Vai ter menos espaço, que o Uruguai é mais compacto. Esse Uruguai assusta? Acho que assustava, mas agora que o Cavani está aparentemente fora, eu acho que perdeu muita força e acho que a França vai ser campeã, sem dúvida. Camisa do Brasil, mas a torcida é para quem hoje? Hoje a torcida é para o Uruguai. Uruguai? Uruguai, vamos ver se a gente ganha aqui quietinho, escondido. 1-0 Uruguai, acho que vai dar. Quem que vai ser o cara da França hoje? O Griezmann? De repente o Mbappé? Mbappé com certeza, que é o craque da França, e a gente está esperando o Griezmann também, que não fez muita coisa até hoje. Uma confiança que se reflete na hora de cantar a Marselhesa. Mas quando começa o jogo é o Uruguai que pressiona. Desespero quando Mbappé cabeceia para fora. E alegria na falta batida por Griezmann e o gol do zagueiro Varane. Na sequência, defesa de Lloris e o gol perdido por Godin. O que estava bom ficou ainda melhor. Griezmann chutou e Muslera espalmou para o próprio gol. Falha bizonha que fez a alegria da torcida francesa. Daí em diante, foi festa dos azuis até o apito final. Uma vitória que levou a França a mais uma semifinal de Copa do Mundo e que traz confiança no sonho do título. Dá para pensar em título mundial novamente, o bicampeonato? Dá para pensar, sim. A França está jogando muito bem, cada partida vem jogando melhor, tem uma equipe muito nova. Eu adorei o jogo de hoje. É um sentimento muito bom. Futebol tem lá suas surpresas, nem sempre a melhor seleção vence. Foi assim em 54, com Hungria, 74 com a Holanda, a Dinamarca em 86, enfim, 82, seleção brasileira. Mas essa França tem cara de campeã, hein? Não vejo nenhum time... A Bélgica pode complicar para a França, mas não vejo nenhum outro... Podia ser, eu acho que até a final antecipada, França e Bélgica. Não vejo nenhuma outra seleção. E é um futebol gostoso de se ver, vistoso. E é um time displicente também, não joga focado o tempo todo não, mas quando resolve jogar... Um abraço. O chaveamento fica bem claro, né, Celso? Você olha do lado esquerdo do chaveamento, ali estavam as grandes forças a partir dessas quartas de final. Do lado direito ali, a gente, qualquer seleção que chegar à final da Copa é uma surpresa, E aí tinha essa indefinição. Teremos que Brasil e França ou Bélgica e França? E todo mundo apostando num Brasil e França. O jogo de hoje, a França jogou uma partida como tem que se jogar a Copa do Mundo, jogo de segurança. Né? Jogo de segurança. Esse primeiro gol aí, uma jogada trabalhada, sabia o que ia ser feito, né? Fez o gol, não sofreu a França. O Uruguai, dentro da sua limitação, vendeu a derrota caro, né?
Talvez seria legal o Neymar olhar um pouquinho a seleção do Uruguai jogar, à vontade que os caras jogam. Eles vão no limite deles. Imagina o Neymar com toda a técnica. Eu não estou aqui querendo execrar o Neymar, não, mas imagina... Você está quase falando, já imagina o Neymar argentino. Vocês estão meio embaixo, acho que o Neymar uruguaio, né? Sabe? O Neymar uruguaio. Um pouco de tesão, velho. Sabe o que eu fico imaginando? Que vai acabar o jogo, o Neymar vai pegar o pai dele, a mãe dele, os parceiros, os caras vão jantar... Né? E tá tudo, e tipo assim, tá tudo bem. E vai ficar no WhatsApp. Nada. Não tô dizendo que não tem que reunir com a família, tá? Mas o cara tem que sentir, ó, o garotinho tá sentindo ali, entendeu? Então o Uruguai vendeu caro a classificação. E a França hoje jogou o que tinha que jogar, passou com propriedade, e esse Mbappé, eu sou contra, obviamente, violência, na linguagem figurada, só para esse cara com 38, meu. O cara pega... Né? O Neymar tem que assistir um pouco mais. Ó o melhor do mundo aí. Eu ia falar agora. O melhor do mundo. Entendeu? Preparem-se para ver. O Uruguai chorando em campo. Não tinha nem acabado o jogo, sabe? Eu acho que falta isso. Não importa a condição social do cara, se o cara tem muito dinheiro, se o cara é pobre ou não. O cara tem que vibrar. Eu vibro com o meu trabalho, eu faço uma reportagem legal, ou se eu não vou bem num dia de trabalho, eu fico puto comigo. Desculpa, aí você faz a comparação. O cara parece que tá tudo normal. Aí você faz, não, peraí. Aí você faz a comparação do choro. Quando teve o choro do Neymar, uma vitória sobre a Costa Rica por 2-0, quando ele fez um gol. Né? E uma derrota dessa... Sabe? Apático. Entendeu? Então é isso. Então esse jogo, para a gente voltar aqui para França e Uruguai, a França jogou realmente como deve se jogar uma Copa do Mundo, não sofreu. O Uruguai saiu de cabeça e pé, né? O Muslera, que pecado. Nossa, pecado. Um goleiro daquele nível, né? Um goleiro daquele nível sofreu um gol, fica marcado pro resto da vida, pro cara. Não vai ser execrado no Uruguai, mas não é legal. Eu garanto, por exemplo, o Muslera hoje não dormiu, não tá dormindo. A noite do cara tá um inferno. Por quê? Porque o cara vibra. E eu não estou cobrando técnica e falta de técnica, falar que o Neymar não sabe jogar bola. O cara joga pra caramba, mas eu aposto muito mais no Mbappé, no garoto Mbappé, 19 anos. Ser logo o melhor do mundo em relação ao Neymar. Esse moleque parece ter um foguete na chuteira. Eu nunca vi. Né? E aí, se há um mal que possa ser bom, alguma coisa de vantagem, mas esse é amassado pela França, viu? Já foi agora. 7-1 de novo, certo, não. Chega. Deixa rolar. Os caras não foram tanto pra cima da gente. Talvez a Bélgica... De novo a França não. Talvez a Bélgica fez o que a Colômbia deveria ter feito na Copa passada. Só para dizer que o nosso departamento de esportes aqui da TV Gazeta já apostava que a Bélgica poderia dar trabalho nesta Copa do Mundo. A gente não sabia que seria para cima de nós, mas já antevíamos uma seleção belga de todos os tempos e que poderia chegar à final da Copa do Mundo. E tudo isso você confere em gazetesportiva.com/. O outro lado da bola. Jonas Campos e José Paes, nossos correspondentes internacionais, estiveram lá na Bélgica e fizeram uma série de reportagens mostrando todo o trabalho de fundação do futebol belga. Por quê? Que uma seleção sem nenhuma tradição no futebol se tornou essa digamos, potência, pelo menos o tamanho dos homens. E eles não têm habilidade, hein? E às vezes demora um tempo, mas a justiça acaba sendo feita. É doloroso. Eu confesso, esse foi o jogo do Brasil que eu mais torci na Copa do Mundo. Assim, tem um olhar um pouco mais frio. Foi por isso, então. Que eu mais... Não, pá, deixa eu só falar. Deixa eu só contar uma história. Tchau. Dói, obviamente, o Brasil ter perdido o jogo, mas se você lembrar de 2002, que o Brasil ganhou da Bélgica por 2-0, mas a Bélgica foi roubada. Teve um gol legalmente anulado, mas já era para a Bélgica ter eliminado o Brasil em 2002. Não aconteceu. Aí foi feita justiça agora nessa Copa. A justiça tarda, mas não falha. Pois é. E o erro manda conta também. A gente errou muito nesse jogo. Suécia e Inglaterra fazem amanhã, 11 horas em Samara, mais um duelo que vai decidir quem avança para a semifinal. Depois de mandar a Suíça para casa mais cedo, a Suécia volta as atenções para o duelo com a Inglaterra. Jogo que acontecerá neste sábado, 11 da manhã, em Samara. O meia Albin Ekdal, que sofreu um entorse no pé direito na partida contra os suíços, passou por tratamento e está à disposição. Ou seja, força máxima nas mãos do técnico Jan Andersson, que demonstrou estar bem ciente do que o espera no jogo. Eu não acho que teremos surpresas amanhã. No que diz respeito até onde podemos chegar, como eu disse anteriormente, vamos jogar esta partida. Estamos bem preparados para fazer um bom jogo. E aí nós vamos ver. Essa é a extensão do nosso foco e não vou além disso. Como Andreas disse, é pensar um jogo de cada vez.
De olho na semifinal, a Inglaterra precisará melhorar o retrospecto dos últimos confrontos, já que nos últimos 8 encontros entre as equipes em grandes competições, a Suécia perdeu apenas 1. E para isso, confiança não faltará, principalmente depois da dura vitória sobre a Colômbia nos pênaltis. Outro trunfo inglês é a boa fase de Harry Kane, artilheiro isolado da Copa com 6 gols. Apesar da pressão pelos acontecimentos do passado, o técnico Gareth Southgate quer deixar isso de lado para manter o pensamento no momento atual. Queremos continuar fazendo essa história. Desde 90 não chegamos a uma semifinal de Copa do Mundo. Então nós temos muita ambição, mas sabemos que não há nada na nossa mente além do jogo de amanhã. Ô, Garrafa, diga. Desse outro lado da chave, que é o lado, digamos assim, que é meio rejeitado, é o patinho feio. Série B da Copa. Ninguém aposta nada, né? Tem Rússia, tem Croácia, tem Inglaterra e tem a Suécia. Dessas 4 seleções, a que apresenta o futebol mais bonito, mais vistoso é a Croácia. Né? É a que tem, digamos assim, maiores possibilidades de chegar e faria justiça se chegasse pelo futebol que está apresentado. Ainda mais depois dos 3-0 que enfiou lá na Argentina. Agora, seria muito interessante também uma final França e Inglaterra, né? Pela história dos dois países, pela grandeza, 2 campeões do mundo. Para a Copa do Mundo, para a Copa do Mundo, uma final França e Inglaterra seria, como diria aquela personagem da novela, um must. Né? Agora, tá com uma cara de França e Croácia. Para! Eu vou na sua linha. E a Croácia é que apresenta um futebol mais consistente. A Inglaterra vem num processo de crescimento, é uma seleção muito jovem, mas que está mostrando maturidade dentro da Copa e tem o peso da camisa. Isso faz uma certa diferença. A Suécia, não me engana, posso aqui quebrar minha cara, a Suécia ir para a final. Aí, de repente, uma semifinal Suécia e Rússia. Pelo amor de Deus. Com todo respeito à Rússia, à Suécia, eu acho que... Bélgica e Suécia na final. Eu entendo aí que Croácia e Inglaterra acabam fazendo a força do outro lado, com maior vantagem técnica para o time da Croácia, né? Mas a Inglaterra tem uma tradição de camisa e é um time que está muito determinado, um time aplicado, um time que tem um dos artilheiros, o Kane ainda é o artilheiro da Copa, não é isso? Então tem o artilheiro da Copa. Em termos de marca, seria a França e Inglaterra. Seria sensacional. Como glamour, né? Mas eu estou apostando aí nessa Croácia chegando aí. Então Croácia e você França, também, Croácia? Croácia e França, para mim. Eu vou torcer para uma final França e Inglaterra, mas acho que vai dar França e Croácia. Bom, então outro jogo que promete fortes emoções acontece 3 da tarde. A anfitriã Rússia encara a Croácia no Estádio Olímpico de Sochi. Para Davor Šuker, artilheiro da Copa de 98, e outros jogadores daquele time que levou a Croácia ao 3º lugar na Copa da França, essa geração de hoje é infinitamente melhor do que a deles. A seleção croata está a uma vitória de pelo menos igualar a melhor campanha do país em mundiais. Protagonistas como Modric e Rakitic dividem a responsabilidade com coadjuvantes de peso. Um deles, o zagueiro Lovren, destaque do Liverpool na última temporada. Nós respeitamos muito a geração de 98. Eles fizeram parte de um time de muito sucesso e colocaram o nível de exigência em um patamar altíssimo. Em 20 anos, nenhuma equipe conseguiu superá-los. Por outro lado, o nosso time é muito bom e temos a chance de fazer mais do que eles. Vamos precisar trabalhar duro e também de um pouco de sorte. Depois de eliminar a toda poderosa Espanha nas oitavas, a Rússia chega a essa fase da Copa com uma moral que até então não tinha. Não é nenhuma mentira dizer que o fator casa vem fazendo a diferença para a seleção russa. A tática do saber sofrer é estilo de jogo dessa equipe que conta com um jogador que abriu mão de atuar pelo Brasil para defender as cores da Rússia. Estou muito feliz aqui na Rússia. Estou muito feliz por tudo que tem acontecido, mas sempre com os pés no chão, com humildade, trabalhando bastante. Fizemos um grande período de treinamento. Então nós merecemos estar onde estamos e vamos continuar batalhando para isso. Tá aí, né? Brasileiro, né? Naturalizado russo. Vai ser bem interessante, de repente, se a Rússia chegar a com todo o respeito, né? A Rússia já deu, né, gente? Vamos aqui entre nós. Foi longe demais. Eu imaginei que não fosse passar na primeira fase. Sexta-feira hoje, depois do trabalho, pode abrir uma vodka. Vamos, né? A Rússia já brincou demais na Copa, né? Já foi legal, aqueles bonequinhos de madeira, né, gente? Vamos lá, como é que chama lá os negocinhos lá, os souvenirzinhos de madeirinha. Tá tudo muito legal, recebeu todo mundo, né? Pessoal animado. Mas já deu, né? Rússia, com todo respeito, vamos parar, né? Não atrapalhar a Copa.
Por favor. Já deu, né, Celso? Não sei, pode chegar, viu? Pode chegar. Que essa Copa tá maluca. Pode chegar, pode chegar. O assunto agora é a edição número 72 da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, que na próxima segunda-feira vai invadir as principais ruas e avenidas de São Paulo em mais uma festa do ciclismo brasileiro. O repórter Fernando Gavini fez uma reportagem especial mostrando os detalhes do percurso. Confira. Poucos dias antes da largada oficial da Prova Ciclística 9 de Julho, é o momento de aferir o percurso que vai receber centenas de competidores pelas ruas de São Paulo. A gente vai fazer uma aferição do circuito para estar no dia do evento, fazendo o fechamento, as curvas, vendo parte de tem que colocar uma seta para direita, esquerda. Geralmente tem aqueles pessoal que vem retardatário do pelotão principal, então esse cara tá sem entrada ali não acaba se perdendo. Então vou dar uma aferição certinha no percurso, fazer a sinalização correta dos retornos, para não ter falha no dia, né? A aferição partiu da Praça Professor Cardim, em frente ao Jockey Club, local da largada da 9 de julho, e passou por todos os 23 quilômetros e 300 metros do percurso. O objetivo é encontrar possíveis obstáculos, como buracos, que atrapalham a vida dos ciclistas no dia da corrida. E também para determinar quais locais precisam de sinalização para ajudar os competidores durante a prova. Numa comparação ao percurso do ano passado, a única alteração prevista será na Avenida Juscelino Kubitschek. Um trecho será feito na contramão, para que não seja necessário fechar os dois lados da via para minimizar o prejuízo ao trânsito da Vila Olímpia. Entre os 3 representantes da Federação Paulista que trabalharam na aferição, Miguel Duarte tem uma relação mais do que especial com a prova. Há 50 anos acompanhando a 9 de julho. Então, para mim, é uma emoção muito grande estar participando da montagem da federação, da prova da Gazeta Esportiva, que eu sempre acompanhei, das voltas de estado. Principalmente a 9 de julho, que eu competi algumas e tive o prazer de ganhar uma. A vitória dele aconteceu em 1977, época em que a 9 de julho foi disputada em 2 etapas. Eu tive o privilégio de ganhar justamente a que inaugurou Imigrantes, de 77. Subiu de São Vicente a São Paulo, terminou em frente ao Prédio da Gazeta, foi onde eu ganhei a etapa, e no outro dia foi Interlagos, mais 60 quilômetros de Interlagos. Não há dúvida que a prova de hoje é menos desafiadora do que na época de Miguel Duarte, mas há uma vantagem. O circuito mais plano atrai novos praticantes para o ciclismo e ajuda a popularizar o esporte. Hoje eu considero como um passeio da primavera, né? Mas é bom porque traz o público e traz mais pessoas para competir. Tem mais chance de outras pessoas ganharem, né? Tem mais chance de pessoas gostarem e se envolverem mais com o esporte. É verdade, muita gente nem conhece o ciclismo no Brasil. E vai ter oportunidade, está tendo oportunidade nesses últimos anos, que a Gazeta voltou à prova de rua, de vir assistir, relembrar o tempo que eles assistiam e trazer a garotada para incentivar eles a pedalar e ser um competidor. A conversa tá quente aqui não no é verdade, também, Michele? viu? Nossa. Porque, imagina se acontece aquilo. Nossa Senhora. Não é verdade? Gente, não foi egoísta aqui. O programa hoje tinha que ter 2 horas. É muito mimimi. Pra gente extravasar tudo que a gente tá sentindo. Por que ele não voltou com o Douglas Costa? Por que ele não voltou com o Douglas Costa no início do segundo tempo? É verdade. Intervalo, vamos beber uma água. Próximo bloco tem os clubes paulistas, repercussão sobre a eliminação da seleção brasileira. Voltar pra realidade. E na volta você volta com o Douglas Costa. Já e o Douglas Costa aqui, ó. Porque depois aqui do intervalo, a gente Douglas Costa. A gente faz a mudança no segundo tempo. Vai, João. Vai. Volta pra realidade, né, gente? Vamos falar do São Paulo, que acertou a contratação do lateral direito Bruno Pérez. O jogador estava na Roma e fez um contrato aí por empréstimo até o final de 2019. O meio-campista Nenê foi o encarregado de comunicar a contratação do atleta. Confira. E aí, rapaziada, estamos indo pro treino, mas tem uma fonte aí que vou contar pra vocês, mas não vou falar nada pra ninguém. Já fechou, hein? Tamo junto. Depois eu conto pra vocês. Valeu. Vai! Tem 3 caras, tá? Ué, que aconteceu? Opa! Não tá vendo a bola? Aí, agora acabou o treino, eu vou falar. Bruno Pérez é nasce, papai. Mas não fala nada, hein? Não saiu no site ainda. Um abraço.
Muito legal, né? Bom, a intertemporada do Palmeiras na América Central está chegando ao fim. Domingo, o Verdão faz o último amistoso antes do retorno ao Brasil contra o Alajuelense da Costa Rica, meu pai. O Palmeiras realizou nesta quinta-feira o último treino no Panamá antes de seguir para Costa Rica, parada final da turnê internacional pela América Central. Sem poder contar com o atacante Borja, que realizou esta tarde em São Paulo uma artroscopia no joelho direito e deve ficar fora por pelo menos 6 semanas, o técnico Roger Machado vai aproveitar o amistoso deste domingo contra o Alajuelense para dar entrosamento aos que devem ficar com a vaga de centroavante, William e Daverson. Com o deslocamento de William para o comando do ataque, o retorno de Gustavo Scarpa é fundamental para a retomada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 19, no Clássico contra o Santos. Com relação a Scarpa, né, a alternativa, né, para o Clássico, né, em função de todas as nossas ausências. A primeira semana de trabalho completo conosco, mas já vinha treinando muito forte, tanto que aguentou bem esse primeiro jogo. Não vai sentir tanto ritmo, mas precisa recuperar o mais rápido possível a questão técnica, né? Que é o que demanda um pouco mais de tempo, mas por isso esse processo se acelerar um pouquinho mais para a gente poder contar com ele na primeira rodada após a Copa do Mundo. A ideia da intertemporada no Panamá e Costa Rica é dar fôlego ao time para a sequência do ano. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil neste segundo semestre. Surgiu a oportunidade da gente poder trabalhar durante 20 dias para ter um ganho físico para o restante da temporada. Até agora foram 34 jogos, ainda terão mais pelo menos 30 ou 40 jogos até dezembro. Então é importante a gente ter esse lastro físico junto com o jogo. É um período que nós estamos aproveitando bem, né, para recomeçar as competições em alto nível. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para o amistoso do próximo domingo contra o Grêmio, 11 da manhã, na Arena em Itaquera. Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Pouco mais de 2 meses depois de sofrer uma luxação no ombro esquerdo, Ralf está de volta. Na quarta-feira, o jogador retornou aos gramados no segundo tempo do amistoso contra o Cruzeiro, vencido pelo Corinthians por 2-0. Estou feliz por estar voltando aos poucos. Claro que ainda é cedo, porque a gente precisa adquirir ritmo de jogo. Mas quando se trata do jogo igual do porte como é o Cruzeiro, que queira ou não é um clássico nacional, para a gente é de suma importância. Mas o importante é aos pouquinhos estar retornando e readquirindo a melhor forma. Apesar de já ter voltado às atividades normais, Ralf ainda precisa ter cuidados especiais com o ombro por causa da lesão, que é incomum aos jogadores de futebol. Essa lesão dá muito em atleta de judô, cara, de luta, pessoal da luta. E para mim, como foi minha primeira, me pegou de surpresa. Então foi a lesão que para mim foi mais demorado para me digerir. Então todas as lesões é complicado quando se trata de cirurgia. E para mim não foi diferente. Claro que é uma parte do ombro que você movimenta muito, então eu fiquei muito tempo de tipo, queira ou não, você perde um pouco a mobilidade. Então todo dia tem que chegar mais cedo, continuar fazendo a fisioterapia, dar continuidade. Além de Ralf, Cleison, Jadson e René Júnior, que também estavam machucados antes da parada da Copa, estão recuperados. Reforços importantes para a retomada do Brasileirão. O problema são as perdas, que ainda podem ocorrer até lá. O Corinthians terá uma baixa importante não só para o amistoso de domingo, mas para toda a temporada. O lateral esquerdo Sid Clay vai jogar no Dinamo de Kiev da Ucrânia. O jogador estava emprestado ao clube pelo Atlético Paranaense, que o negociou com o futebol europeu. Com isso, o recém-contratado Danilo Avelar terá sua primeira oportunidade como titular contra o Grêmio. Sid Clay, que depois de Maicon é o segundo titular a sair do Corinthians nesta janela de transferências, esteve nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava para se despedir de seus companheiros. A ausência foi Casim, que está acertando sua saída do clube para jogar no futebol mexicano. O Casim estava fazendo trabalho à parte dentro da academia na parte interna do clube, então ainda não posso afirmar. Mas do Sid Clay é um jogador que vai fazer muita falta, todos que saem faz falta, mas a gente sabe que é a vida que segue, é vida no futebol, então se ele achou que é uma possibilidade melhor para ele e para a família dele, tem que pensar com carinho, tem que ir mesmo. Mas não adianta lamentar as perdas, é preciso trabalhar. Quando o Brasileirão voltar, o Corinthians precisa reagir. Ralf acredita que o time tem tudo para subir da atual 10ª colocação, desde que, claro, não perca mais peças importantes.
A gente espera que pós-Copa não possa perder mais ninguém, mas a gente é muito cedo para afirmar, para falar disso. Para a gente qualquer perda é difícil e eu espero que não saia ninguém, porque a gente precisa fortalecer para a gente dar continuidade na competição. Ô, Garrafa. Diga, Celso. É a nossa realidade. Vamos voltar à realidade. Falar Corinthians, Palmeiras. Temos que mas assim, vai ter que acostumar, porque... Dá um chacoalhão, ver se você pega no tranco aí. Eu confesso que tá dolorido, perdemos a Copa, mas também tá dolorido que a Copa vai acabar. É um evento e tanto. É um evento e tanto. Sabe, aí dá aquela ressaca, até você se acostumar de novo com as emoções locais. Já acabando a Copa, na outra quarta-feira já tem Brasileiro, já tem um Flamengo e São Paulo. E podendo ter um Corinthians e Palmeiras numas quartas de final da Libertadores. Esse Bruno Pérez me pareceu uma boa contratação para o São Paulo. O São Paulo tem problemas na lateral direita. O São Paulo vai se reforçando, está perdeu até agora só o Petros e está se reforçando. O Corinthians tem o Avelar para substituir o Sid Clay. A gente fica na expectativa daquilo que o Loss vai melhorar ou não. O Corinthians, acho que é muito pouco ter o Cruzeiro, aquele amistoso contra o Cruzeiro, como parâmetro. O Palmeiras está se mantendo, fazendo uma boa intertemporada, e aí vem esse Corinthians e Palmeiras, entre aspas, provável, desde que as duas equipes avancem das oitavas para as quartas de final. É o que temos aí e segue o jogo. Mas, Garrafa, ainda não estou no clima de falar de Corinthians e Palmeiras, não. Volta, Michele, vamos falar da seleção. Eu preciso extravasar, tem que botar para fora isso. Ele vai tá difícil. O problema dele não é o Brasil, é a Argentina. Ele está aqui, vai pro comercial e começa o Messi. Eu e a Michele aqui discutindo, o Neymar, o Tite, aí ele, não, mas que o Sampaoli, e começa a falar em espanhol, a gente fica meio perdido aqui. O cara tá engasgado ainda. Tá engasgado. Um fiasco pior que o nosso. O duro foi que ele falou que torceu pro Brasil e aí deu um porque torceu pra Espanha, caiu o treinador, caiu a Espanha. Torceu pro Argentina. No computador dele lá tem duas bandeiras da Argentina. Só falta falar que é por isso que meu Mojimirim tá uma draga danada. Meu, muda de time. A gente vai falar agora de novo de seleção brasileira. Tchau para a Copa do Mundo depois dessa derrota para a Bélgica por 2-1. Gente, até que não foi tão feio, né? Até comentava na Garrafa que eu escrevi lá o texto, falei a culpa do Japão, me apropriando lá da frase do E aí a gente olhando os gols aqui, você vê o gol do Brasil saiu aos 30 do segundo tempo. 20 minutos para tentar mais um gol. Mais 15 com 5, são 20 minutos. E aí o Brasil, depois do gol, teve duas chances, uma com o Renato Augusto, que ele tenta tirar do Courtois jogando no canto direito do goleiro, e obviamente ele tá ali, ele tem que tomar decisão, mas o canto esquerdo do goleiro estava muito mais tranquilo, teoricamente, então ele teve essa chance e teve uma outra com o Coutinho. E num jogo grande desse, você não pode perder gols. Então, por isso, da eliminação justa. E só para acrescentar, Celso, um detalhe que é interessante. E a tão falada Bélgica, repito, não estou tirando o mérito dos belíssimos jogadores da Bélgica, do bom trabalho que ela vem fazendo, tudo, mas, por exemplo, a Bélgica se assustou com o gol. Mas é natural, se assustou com o gol. Garrafa, veja só, você está jogando contra uma seleção brasileira, que tem uma camisa, tem uma tradição. Eu acho que é natural sentir. Eu acho que a Bélgica fez 2-0, se acomodou, achando que estava dominando o jogo. Acho que faltou sorte ao Brasil, sim. Faltou sorte quando aquela bola do Thiago Silva bate na trave. Depois a bola bate no braço do Fernandinho e entra. E aí, no lance do Lukaku, me parece que é o Paulinho que acaba tentando tirar e dá a bola do De Bruyne. E aí, mas só que não é só falta de sorte, faltou competência também. Sim, teve oportunidade para fazer o gol, não fez. Faltou competência na hora de finalizar. Faltou brilho do Neymar, de quem tanto se espera. De novo, não é achar culpado, não é caça às bruxas, mas há uma expectativa, a gente está analisando o que a gente está vendo. O Neymar esteve muito longe de ser aquele jogador que é candidato ao melhor do mundo. Quando você é candidato ao melhor do mundo, você tem que fazer chover. E um detalhe, Celso, não pode se jogar todo um trabalho dessa comissão técnica. Claro que não. Um trabalho muito bom. O Tite tem muito mérito. Não é? E no meu entendimento, numa aposta, isso não é informação, entendo que o Tite vai continuar na seleção brasileira. Eu tenho dúvidas. Por quê? Se o Tite sai da seleção brasileira, eu não entendo hoje, acredito que ele tem uma proposta do futebol europeu. Do futebol europeu top. Para ir trabalhar no Valência, com todo respeito ao Valência, estou dando um exemplo aqui. Melhor continuar na seleção. Continua na seleção. Ou então você volta para trabalhar no futebol brasileiro, onde você toma 6 pauladas no Brasileirão e é mandado embora. Então, se eu sou o Tite, com todo o trabalho que ele fez, não jogo fora esse trabalho, começa um novo trabalho, ano que vem tem Copa América no Brasil, você vai ter 4 anos para montar a seleção pro Catar. E não pegar a seleção como pegou no meio do caminho. Sim. Então, eu entendo que aproveitar o que de bom e é muito dentro dessa seleção e continuar o trabalho daqui adiante. Eu acho, até a gente fez analisando o que aconteceu, acho até que o Tite errou ao não voltar com o Douglas Costa. Sim, claro. É só uma questão de avaliar, mas isso em nada compromete o que aconteceu.
não fosse o Tite, talvez a seleção sequer teria ido para a Copa da Rússia. Sim, claro. Então, o Tite ele fez um belíssimo trabalho de resgate do prestígio, da autoestima. Quantos torcedores não estavam divorciados da seleção brasileira e voltaram a apreciar, com certo orgulho. Então, o Tite tem mérito nessa gestão. No bem do futebol brasileiro, que fora de campo continua ainda uma bagunça, que permaneça esse trabalho. A comissão técnica, foi um trabalho sério, né? O Tite não ficava em casa, colocava o bumbum no sofá para ficar vendo os outros jogos. Ia ele e a sua equipe a campo. Se teve erros ou acerto na chamada, convocação de alguns jogadores, se hoje o Tite também não teve um dia muito bom, no meu entendimento do Celso, demorou demais para mexer, morreu abraçado o Gabriel Jesus ou não morreu, tudo é questão para se discutir. Mas isso não tira o mérito e a seriedade de um profissional de altíssimo nível, de altíssimo gabarito e um trabalho bem sucedido. Ser campeão ou não, faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas a gente tem que considerar que o trabalho foi muito bem feito e foi um trabalho sério da comissão técnica. A bagunça que é a direção da Confederação Brasileira de Futebol. Dói, sim, claro que dói. Mas a seleção sai de cabeça erguida. Sim. Jogou contra uma Bélgica por 2-0 e tentando o empate, esteve perto do empate. Não conseguia, não era o dia, não estava com sorte. Acho que hoje, se tivesse jogado até agora, não tinha saído o gol. Não tinha pontaria. Hoje, entendeu? Não, eu acho que se o Douglas Costa tivesse começado no segundo tempo. Modo de dizer, hoje a coisa está complicada. Tirasse o Gabriel Jesus. Os primeiros 10 minutos o Brasil amassou a Bélgica. E aí, na hora que teve lá o escanteio, lá, bola bate, Fernandinho, acabou. E aí... Aquela camisa 17, 1 e 7. E aquele goleiro Courtois projetado geneticamente lá, 2 metros de altura. O cara é bom, né? Espetacular. E feio, né? Não precisa ser bonito. Não, feio. Não precisa ser bonito para ser bom goleiro. Tá aí o Cássio que ele me deixa. Eu preferi o Cássio do que o Alisson, tá? Esse pra mim era o goleiro. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. O Brasil mereceu ser eliminado da Copa do Mundo? Sim ou não? O pessoal de casa disse que sim. 82% dos votos. Acabou, gente. A gente encerra o programa homenageando Arnaldo Batista, ex-tecladista da banda Os Mutantes. Hoje ele faz 70 anos. Segunda-feira, domingo tem mesa redonda. Um beijo, Toninho, lá da Casa Verde Alta. Seu fã, adora você. Segunda eu tô na transmissão da 9 de julho a partir das 8h30, ao vivo no site gazetesportiva.com. Não votar no Gazeta Esportiva. E ainda não extravasei tudo que tinha para extravasar, então tem mais no Jornal do Gazeta. E o feriado acaba segunda-feira. Terça-feira é trampo normal, gente. Vambora. Tchau!